Não faça essas três coisas no seu relacionamento. É sobre isso que nós vamos falar na live de hoje, já que vocês votaram na enquete no tema relacionamento de casal. Quero ver quem é que tá aqui esperando pra gente falar sobre esse assunto tão necessário, né, gente? Bom dia, Angélica, minha lindona. Várias pessoas entrando. Tomar uma aguinha pra acordar. Tô aqui em Araçatuba hoje. Amanhã já tô indo embora de volta. Até derrubei água aqui. Olha que céuzão azul lindo. Bom que já refresca, né? Porque o calor dessa cidade, gente, meu Deus do céu, eu já tinha desacostumado. Tô com a voz assim de dormir com o ar-condicionado ligado, né? Porque é a única forma de dormir nessa cidade. Bom dia, Martinha, querida. Então, comecei a live falando a seguinte frase: 3 coisas que você não deve fazer no seu relacionamento. E, gente, eu confesso que eu já fiz, e estudando sobre a visão sistêmica, eu entendi o quanto essas 3 atitudes são nocivas para o relacionamento de casal. E a gente faz sem ter consciência, né? Sem saber que isso é tão ruim, que isso prejudica tanto o nosso relacionamento, tá? Então, como sempre, eu vou trazer assuntos, vou trazer questões onde nós podemos fazer algo pelo relacionamento, tá? O objetivo dos meus posts, vocês já devem ter percebido que não é ficar encontrando culpados, falando mal de um, falando mal de outro, né? Apontando, porque isso não leva a gente a nada, né? Isso só é mais do mesmo, sabe? Fica todo mundo satisfeita, contente, porque ai, como nós somos injustiçadas, como nós somos vítimas, como os outros são ruins. Tá, e aí o que você faz com isso? Se sente uma vítima da vida, do mundo, das pessoas? Então, a minha fala nunca vai ser nesse sentido. Sempre vai ser no o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida. O que nós precisamos fazer para solucionar situações que não estão legais na nossa vida, ou o que nós devemos evitar para não prejudicar a nossa vida e as nossas relações, tá? Então, se você está em busca desse tipo de conhecimento, que está com foco na solução, seu lugar é aqui. Eu te convido a ficar nessa live para a gente falar sobre essas 3 atitudes que prejudicam o relacionamento de casal. Então, vou ver se eu coloco aqui. Deixa eu ver se eu coloco o tema. 3 atitudes. Para eu não ficar repetindo, né, gente? Que prejudicam o relacionamento de casal. Aí eu vou fixar aqui e já fica todo mundo sabendo do que nós vamos falar hoje. Como é que fixa esse trem? Ixi, Maria, não sei agora como é que faz. Bom, tá aparecendo aí pra vocês, né? O tema da nossa live de hoje. Respondam aqui pra mim, tá aparecendo? Ó ela aí, gente, a minha mãe acabou de entrar na live. Ela tá lá na minha casa em Florianópolis e eu tô aqui na casa dela em Araçatuba. Que coisa não. Bom dia, mãe. Ó, quem tá pedindo pra participar ao vivo da live, a interação de vocês aqui é por mensagem, tá? Então, manda aqui pergunta, comentário por mensagem, tá? Então vamos lá, e eu já vou começar falando sobre a primeira atitude que prejudica o relacionamento de casal. E é uma atitude tão recorrente, mas tão recorrente que as pessoas normalizaram. Obrigada, Angélica, querida. Que as pessoas normalizaram essa atitude e se tornou algo assim, comum, né? Que é a atitude de falar mal do parceiro ou falar dos problemas do casal para outras pessoas. Quem aqui tem esse hábito de falar mal do seu parceiro, de falar dos problemas do relacionamento de casal para outras pessoas? Comenta aqui.
Deixa eu ver se eu consigo fixar, Angélica. Eu também não consegui. Vamos ver. A gente apanha aqui, né? Mas... não tô conseguindo. Vou tentar de novo. Vamos ver. 3 atitudes que prejudicam o relacionamento de casal. Opa! Publicar. Não tá dando pra fixar, gente. Não sei o que tá acontecendo. Bom, a gente vai falando sobre o tema ao longo da live. Bom, a Zenaide foi só uma mãozinha assim. Então vamos lá. Por que eu falo que é algo que se tornou tão comum que as pessoas não têm noção do quanto é nocivo pro relacionamento essa atitude, né? Mas aí eu pergunto pra vocês. Vamos imaginar que eu vou falar pra minha mãe, né? Aproveitar que minha mãe tá aqui online, que eu vou falar mal do meu marido pra minha mãe, vou falar de um problema nosso do relacionamento de casal pra minha mãe. O que ela pode resolver pra mim? Sendo que eu sou adulta. Comenta aqui. O que uma outra pessoa, que seja minha mãe, o que ela pode resolver no meu relacionamento de casal? Comentem aqui. Porque muitas pessoas acham assim, mas pra família tudo bem, né? Eu tô falando só pra minha amiga, só pra... A Ju respondeu, nada. Claro que outras pessoas, né, que a gente confia, que a gente, né, podem nos dar conselhos, né? Mas, vamos lá. Muitas vezes, as pessoas para quem a gente desabafa os nossos problemas, têm problemas muito parecidos com os nossos. E ela resolveu na vida dela? Percebe? Então, muitas vezes, é apenas um hábito de desabafar que não está em busca de solução. Então, as pessoas vão lá, falam mal, elas vão lá, compartilham problemas, mas elas voltam para casa e continuam vivendo do mesmo jeito. Elas não tomam atitudes, elas não se posicionam, elas não conversam com o próprio parceiro. Muitas vezes o parceiro nem sabe que ele está fazendo algo errado, que algo não está legal no relacionamento, porque essa conversa não acontece entre o casal, que é onde ela tem que acontecer. Então, como o objetivo da live não é fazer críticas às nossas atitudes, é apenas constatar a inutilidade e a nocividade de algumas atitudes, qual seria a solução nesse caso? Seria conversar com o próprio parceiro sobre esses problemas, sobre essas dificuldades. Os assuntos do casal ficam entre o casal. O relacionamento é composto por 2 pessoas. E todas as dificuldades, desafios, problemas desse relacionamento devem ser resolvidos por essas 2 pessoas. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Deixa eu ver se eu consigo tomar água sem derrubar, né? Que vocês viram que no primeiro gole eu já derrubei 50 ml na minha roupa. Fez sentido para vocês ou vocês discordam em algum ponto dessa primeira atitude e querem contribuir aqui com essa live de alguma forma? Comentem. A Leia é minha aluna da jornada, queridona. Tô feliz que você tá se dedicando lá no curso, deixando perguntas. É assim que a gente aprende e se aprofunda no conhecimento sistêmico. E aí, já vou antecipar, porque assim, ao vivo, muitas vezes as pessoas não fazem algumas perguntas, né? Ou não compartilham algumas objeções, mas lá nos comentários depois eu tomo pancada. Que é o seguinte, já me falaram isso em um outro post antigo. Que muitas vezes a pessoa vive um relacionamento abusivo
e não sabe. E ao falar para os outros, ela descobre que ela vive um relacionamento abusivo. Eu acho isso muito engraçado. Porque eu já vivi um relacionamento abusivo e a gente sempre sabe que a gente está num relacionamento tóxico. Não é porque a gente descobre que o nome disso é relacionamento abusivo, o meu parceiro é abusivo, que aí você fala, nossa, vou sair então dessa relação. Não, gente. Existe algo em nós que ressoa com essa toxicidade. Uma parte de nós quer viver algo através desse relacionamento ruim, nocivo. E só quando a gente se dá conta que isso já foi concluído, que isso já foi aprendido, a gente tem a força suficiente para sair dessa situação, dessa história. Não é falando para os outros que a gente vai, então tá. A gente sempre sabe que a gente está num relacionamento tóxico. Isso, a Ali tá falando, no fundo a pessoa sabe, ela não quer aceitar e prefere fingir que tá tudo bem, já vivi isso. Exatamente. Então sempre que uma mulher vem falar comigo e ela entra naquela postura da vítima, do o meu parceiro era isso, era aquilo, eu falo, poxa, mas você viveu com ele 10 anos. Apesar disso, né? Então por isso, gente, que o conhecimento faz a gente refletir na nossa parte na responsabilidade pelas nossas escolhas. Quando a gente é adulto, a gente escolhe algo e a gente diariamente continua escolhendo, tá? Então, não é falando para os outros sobre os problemas do casal que a gente vai encontrar a solução. No máximo, você pode, deve, se você precisar, buscar uma ajuda profissional que vai te orientar, que vai te ajudar a se fortalecer para que você tome as decisões, para que você se posicione dentro do seu relacionamento ou para que você consiga conversar com o seu parceiro de uma forma assertiva. Porque o grande problema que eu observo nessa atitude especificamente é que falta diálogo entre o casal. Então, o casal não consegue conversar, não consegue dialogar. E aí a pessoa ela quer desabafar aquilo que ela está sentindo com outras pessoas. Mas isso não leva a nada. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Leia, aqui era o contrário. Eu achava 1000 defeitos no meu marido e na jornada percebi que eu que estava fora do meu lugar. Ele é um bom marido. Leia, que presente o seu comentário. Olha isso que a Leia, gente, aluna da Jornada Sistêmica, comentou aqui. E posso contar? Leia, eu vou contar. Eu acho que você me permite. A Leia, no ano passado, tinha uma consulta individual marcada comigo. E quando a gente começou a sessão, eu vi que ela não tinha um tema para constelar. Eu falei, Leia, eu acho que seria mais interessante para você fazer o meu curso. Porque lá você vai aprender tanto sobre a visão sistêmica que você vai conseguir aplicar na sua vida de uma forma geral. E você vai perceber que talvez você não precisa de uma constelação, você só precisa da visão correta para as suas questões, para os seus problemas, da atitude correta, de uma postura coerente com a visão sistêmica na sua vida, no seu dia a dia. E olha o que ela me colocou aqui agora. E eu estou muito feliz dela já estar constatando isso, que foi o que eu constatei na minha vida. Que muitas situações que eu achava que eu era vítima, na verdade era eu quem estava fora do meu lugar, como ela colocou. Então olha só, ela disse, aqui era o contrário. Eu achava 1000 defeitos no meu marido. E na jornada, percebi que eu estava fora do meu lugar. Ele é um bom marido. Então, quantos relacionamentos terminam porque a gente não tem essa compreensão? E muitas vezes a gente perde pessoas que são bacanas porque a gente não conseguia enxergar dentro do relacionamento o quanto elas eram boas, o quanto havia uma possibilidade desse relacionamento dar certo, se cada um estivesse no seu lugar. Muito obrigada, Leia, por compartilhar essa sua percepção, que é muito importante. E é por isso que eu incentivo tanto o conhecimento sistêmico. Porque eu acredito, eu não acredito, não é uma crença, eu vivo isso. Esse conhecimento transforma a nossa vida. E é isso aí. Muito bom. A Karen comentou, é verdade, vivenciei muito isso com amigas, aceitando coisas inadmissíveis. Conta, separa e volta, ou nem separa e continua aceitando. Exatamente. Então, muitas vezes a gente precisa, sim, tomar uma atitude, tomar uma decisão,
Só que essa força, gente, ela vem de dentro de nós. Ninguém pode fazer isso por nós. E quando a gente toma uma decisão baseada em conselhos dos outros, mas nós não temos a força suficiente para aquilo ainda, a gente toma a decisão e volta atrás, que é isso que a Karen compartilhou. Aí você larga e volta, porque na verdade você ainda não tinha a força suficiente para tomar aquela decisão, aquela atitude e sustentar. Percebe? E essa força a gente só consegue alcançar, primeiro, se a gente estiver no nosso lugar, que foi o que a Leia já descobriu, que ela estava fora do lugar dela. Quando a gente está no nosso lugar. E quando a gente está num processo de autoconhecimento, em que a gente já consegue perceber qual é o nosso valor. O que eu mereço, o que eu não mereço. O que eu quero, o que eu não quero. O que eu preciso. Então, por isso, é um processo de autoconhecimento que realmente nos dá a força para transformar a nossa vida. Fazer aquilo que ninguém pode fazer por nós. Deixa eu ver aqui se alguém... Celi, a falta de diálogo realmente é um problema, mas como conseguir ter diálogo no relacionamento abusivo? A gente não consegue nem gostar da pessoa, como conseguir conversar? Celi, que importante a sua pergunta. E aí, muitas vezes, quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que talvez o relacionamento já tenha acabado. E aí, será que tem algo a ser conversado? O que eu tô querendo dizer, gente, é que falar para os outros sobre esses problemas, falar mal do parceiro para outras pessoas, não é um caminho de solução. E mais do que isso, não é só inútil, é nocivo para o relacionamento, porque isso configura uma quebra na confiança nesse relacionamento. Imagina você, o seu marido, o seu namorado, o seu parceiro, falando mal de você para outras pessoas. Não importa que ele tenha motivos, não importa que realmente existam fatos que justifiquem. Qualquer insatisfação, qualquer dificuldade dele com você deve ser resolvida com você, não com outras pessoas. Na mesa do bar, percebe? É sobre isso que eu tô falando um pouquinho mais profundo. A gente não precisa buscar justificativas para isso, a gente precisa olhar na solução. Qual é a solução nesse caso que você me traz, Celi? Se você não consegue nem gostar da pessoa, como é que vai conseguir conversar? Qual é o sentido, então, desse relacionamento? Ale Bellini. Meu primeiro casamento acabou porque eu não estava no meu lugar e ele não estava no dele. No meu casamento comecei a ocupar um lugar que não é meu e os padrões começaram a se repetir. É isso. Então é isso que o autoconhecimento vai fazendo a gente perceber. Que existe a nossa parte na responsabilidade por aquilo que está dando errado no relacionamento e existe a parte do outro. Não dá para uma pessoa resolver os problemas sozinha. Por quê? Porque o relacionamento é feito por duas pessoas. Então não adianta nada eu me esforçar para querer melhorar, querer conversar, se o meu parceiro não está disposto. Né? Então as duas pessoas precisam estar dispostas. Mas o que eu estou colocando aqui nessa primeira atitude é: qual é o sentido de falar desses problemas para terceiros? Exceto se for um profissional da ajuda, um terapeuta, enfim. E falar só o essencial, tá? Não é dar detalhes, não. Então vou colocar mais uma vez aqui o tema da nossa live, porque eu não estou conseguindo fixar o nosso tema, não sei porquê. Mas vamos lá, vou colocar aqui 3 atitudes que prejudicam o relacionamento de casal. Publicar. Vamos ver se agora eu consigo fixar. Não tá dando opção de fixar. Talvez eu tenha que atualizar aqui o Instagram, não sei. Depois eu dou uma olhadinha nisso.
Então vamos lá, primeira atitude que eu já falei, se você perdeu, depois você assiste a gravação dessa live, sim, vai ficar gravada. E aí você entende em que contexto que falar mal do parceiro ou dos problemas do relacionamento de casal para terceiros não só é inútil, como é nocivo para o relacionamento, tá? Segunda atitude que prejudica o relacionamento de casal. Gente, essa é outra que eu observo que é muito comum entre as mulheres. E por que eu sempre bato na tecla das mulheres? Muitas pessoas falam, mas os homens não sei o que tal, mas eu falo para mulheres aqui, gente. Claro que tem homens que me seguem, que me acompanham, né, que estão aqui, mas o meu trabalho é voltado para mulheres que querem se autoconhecer através da visão sistêmica. E eu vejo que é muito comum as mulheres falarem sobre a intimidade do relacionamento para amigas. Gente, isso é tão sério, isso é tão nocivo para o relacionamento. Antes mesmo de ter esse conhecimento, era algo que para mim não fazia sentido. Eu sempre achei que a intimidade do casal, as coisas que acontecem entre o casal na intimidade, elas são sagradas. E elas só dizem respeito àquelas duas pessoas. Então, muitas vezes eu vejo as mulheres falando, né, de questões de intimidade de uma forma engraçada, né, expondo situações, questões com amigas. E, gente, isso é uma quebra tão profunda na confiança dentro do relacionamento, mesmo que esse parceiro não saiba disso. Na alma, é uma quebra na confiança, é uma traição tão grande. Sabe por quê? Porque todos nós, homens e mulheres, nós somos tão vulneráveis na nossa intimidade que isso precisa ser preservado. Então, o primeiro ponto, não tem graça nenhuma falar sobre a intimidade, expor situações para outras pessoas. Mas no relacionamento de casal especificamente, isso configura uma quebra na confiança que implica consequências no relacionamento. Então, como eu disse uma palavra pesada, que é uma traição. É uma espécie de traição. E isso tem consequências. A Daniela está dizendo aqui, nossa, que magnífico isso, Bruna, que você está falando. Que bom que você percebeu, porque algumas pessoas não gostam, né, quando eu falo desse assunto. Eu já tentei falar desse assunto outras vezes. Porque a gente vive num momento, né, moderno, onde as pessoas estão cada vez mais descoladas, estão cada vez mais expansivas, mas tem algumas coisas, gente, que elas precisam continuar sendo sagradas. E nesse ponto, eu sempre fui e prefiro continuar sendo careta. Porque isso preserva o relacionamento de casal, preserva a nossa dignidade em primeiro lugar e a dignidade da pessoa que está com a gente. Tá? Não importa se é um relacionamento, se é uma pessoa eventual que você se relacionou, a intimidade do casal precisa ser preservada. E é como eu sempre digo, muitas coisas que acontecem na nossa vida de negativo, de ruim, muitas vezes são consequências desse tipo de atitude que a gente tem, porque a gente nem sabe que isso é ruim, que isso é nocivo. Então eu deixo aqui essa segunda atitude, que é uma atitude, né, como eu disse, grave, é uma traição, né, uma quebra grave na confiança no relacionamento de casal. E se policie também. Qual é a utilidade, qual é o sentido de compartilhar coisas tão íntimas, tão pessoais? Eu gosto sempre de lembrar, quando as pessoas falam desses assuntos de uma forma engraçada, pejorativa, eu gosto sempre de dizer aquela frase: algo nunca é engraçado se não for engraçado para todo mundo. E geralmente é um contexto de diminuir alguém, de inferiorizar,
de ridicularizar, de banalizar. Então, fechando aqui essa segunda atitude que é extremamente nociva para o relacionamento de casal: expor a intimidade. O que acontece ali no íntimo, na vida íntima do casal, isso só diz respeito a essas duas pessoas e é assim que deve ser, tá? Então, ó, falamos de 2 assuntos polêmicos desse tema de hoje, 3 atitudes que prejudicam o relacionamento de casal. Então, vamos lá. Andréia Regiane, quando você fala de intimidade do casal, seria a vida ao todo? Não, eu não usei a palavra porque aqui vocês sabem, né? Que uma live e tudo mais, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Mas estou falando da vida íntima mesmo do casal, intimidade, tá? E não só, já vou reforçar aqui, não só um casal que é casado, que tem um relacionamento, qualquer relação deve ficar entre essas duas pessoas. Não se fala sobre a intimidade, sobre uma parte tão frágil, vulnerável da nossa vida para outras pessoas, tá? Então essa é uma atitude que deve ser evitada. Tem consequências graves na nossa vida, tá? Então vamos lá, recapitulando. Primeira atitude: falar mal do parceiro, falar dos problemas do relacionamento de casal para terceiros. Não tem sentido, né, minha gente? Então, o que precisa e deve ser resolvido no relacionamento de casal também é com o parceiro que a gente resolve, né? Eu percebo muito, ainda voltando nesse assunto, né, que as pessoas às vezes compartilham com a família os problemas e tal. Aí a família fica naquela situação, querendo ajudar, querendo resolver, aí se envolve, aí já bagunça a ordem, né, sistêmica. Quem tem o conhecimento sistêmico sabe, né, já atrapalha toda a hierarquia aí dos sistemas. E aí o casal... Gente, aquela velha frase, ela continua valendo. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. São os dois que precisam resolver. Aí o que acontece? Os dois se acertam, a família fica lá com raiva da pessoa, né? Aí muda a relação, já não gosta mais. E aí? Ou às vezes a gente fica falando de problemas e as pessoas acham que tem o direito também de interferir na nossa vida, de ficar metendo bedelho, de ficar dando pitaco, né? Então, teoricamente, relacionamento de casal é para adultos. E adultos devem resolver suas questões como adultos. Tomar decisões, arcar com as consequências que sempre tem. Já falei sobre isso numa live. Toda escolha envolve uma renúncia. E a gente que é adulto tem que estar disposto a isso, né? Então vamos lá, essa foi a primeira atitude. Segunda atitude: expor a intimidade, a vida íntima do casal para outras pessoas. Seja também desabafando dificuldades, problemas, seja fazendo piada, não tem graça nenhuma. Nunca achei graça nenhuma. Tudo que envolve intimidade eu não acho graça nenhuma. Eu acho algo extremamente sagrado. E terceira atitude que prejudica o relacionamento, e essa vocês vão se surpreender, hein? Deixa eu ver aqui se eu tenho muito tempo ou pouco. Já são 8 horas. Teoricamente acabou nossa live. Mas eu vou falar sobre a terceira atitude, vamos passar um pouquinho aqui, mas só um pouquinho, mas porque é importante. Gente, é muito comum quando a gente entra num relacionamento, a gente acha que agora é essa pessoa, né? A gente fala, pronto, agora eu encontrei o amor da minha vida. Todos os outros foram errados, escolhi errado onde eu tava com a cabeça, esse é o certo. E aí, e vale o mesmo para os homens, tá? Tô vendo que tem uns homens entrando aqui, e os homens também, né? Muitas vezes encontram, essa é a mulher da minha vida, agora eu acertei. E aí, começa a malhar os ex. Ai, porque o meu ex fazia isso, fazia aquilo, ele era ruim, ele era pro atual. E muitas vezes essas pessoas falam até
da intimidade desses relacionamentos anteriores. Aí ferrou. Isso, gente, faz mal pro relacionamento atual. Porque tudo que aconteceu nos relacionamentos anteriores não diz respeito ao relacionamento atual. Tudo que a gente viveu com ex-parceiros, que foi a nossa escolha, deveria servir de aprendizado pra gente. Quando a gente faz isso, quando a gente traz essas informações para o relacionamento atual, pode até ser que na superfície essa pessoa que está com a gente se sinta especial, né? Vamos inverter aqui a situação, para ficar mais clara a explicação do exemplo. Vamos supor que o meu parceiro começa a me relacionar com ele, e aí ele, você é maravilhosa, você é tudo que eu sempre sonhei, porque a minha ex... E aí ele começa a falar mal da ex, começa a criticar, começa a falar detalhes, né, da intimidade deles. Vamos imaginar, isso não aconteceu, pelo amor de Deus. Na superfície eu posso até me sentir especial, né? Como eu sou perfeita, maravilhosa. Mas no meu inconsciente, gente, na alma, fica uma tensão. Porque na alma, lá no fundo, eu sei que se eu pisar na bola, ele vai fazer o mesmo com a próxima. E aí tudo que eu viver com ele vai ser exposto para uma terceira pessoa que não tem nada com isso. Toda a minha intimidade, toda a minha vulnerabilidade, todos os meus defeitos vão ser expostos para uma terceira pessoa. Então isso limita muito o relacionamento. Porque lá no fundo eu sei que eu não posso confiar nele. Então percebe como a gente precisa sair dessa superficialidade das questões de casal e ir um pouquinho mais profundo do que acontece lá dentro da gente. E isso a gente só aprende, gente, com autoconhecimento. Aqui, um homem confirmando isso que eu tô falando. Carlos Alberto. Então, essas duas atitudes que eu citei anteriormente servem também para ex-parceiros. Então, não fale dos problemas que você viveu em relacionamentos anteriores. Não fale sobre o que você viveu na sua intimidade em relacionamentos anteriores para um parceiro atual. Isso é ruim para o relacionamento atual. Ficou claro para vocês? Essa terceira atitude que é nociva? Comenta aqui. A Diane disse, uau, faz muito sentido. O Carlos também já tinha concordado. Eu quero saber se também fez sentido para vocês que estão aqui. Outro Carlos, amém. Falem aqui. Alexandra, verdade. Então, gente, passei um pouquinho aqui o tempo da live. A Marilene Souza, sim, muito. A Daniela Balsam, muito sentido, Bruna. Então, essas três atitudes, se a gente aplicar elas no nosso relacionamento, já melhora tanto. Angélica, minha lindona, sempre muito bom ouvi-la, aprendendo sempre. A gente tá sempre aprendendo, né, minha querida? A gente tá sempre nessa postura receptiva do aprendiz, não só buscando conhecimento, mas vivenciando ele na prática, né? E aí a gente vai percebendo que, de fato, algumas atitudes levam a nossa vida pro mais, outras atitudes levam a nossa vida pro menos. Lilica Rangel, muito sentido as três atitudes. Então, se você chegou depois, pegou a live andando, pegou o bonde andando e você quer entender do que eu estava falando aqui, três atitudes que prejudicam o relacionamento de casal, assista depois a gravação para você assistir completo, tá? E eu quero que todas vocês que acompanharam essa live ou que assistiram a gravação,
comentem aqui embaixo qual foi o maior aprendizado nessa live de hoje, tá bom? Deixa eu ver o que a Daniela falou para fechar. E como a gente erra, e às vezes não com maldade, mas veja as consequências dessas coisas, não imaginava. Exatamente, é isso que eu tô falando. Por isso eu trago esse conhecimento de uma forma para vocês, que vocês não se sintam criticados, julgados, mas que vocês compreendam por que algumas atitudes que a gente não faz por maldade, a gente faz por ignorância, né? Por inconsciência, por não saber que isso faz mal, tem impactos tão negativos na nossa vida. E muitas vezes os ciclos que se repetem, né? Que a gente fala assim, ai meu Deus, acho que é alguma coisa de família, que esse ciclo se repete. Não, o ciclo se repete porque a gente não muda. A gente continua fazendo errado sem saber que a gente está fazendo errado. Né? Então, um ajuste aí nessa percepção, nesse comportamento, muda tudo. Tem uma frase, não sei se é do Albert Einstein, não me lembro agora, se vocês souberem, vocês me corrijam aqui, que diz que a maior loucura do ser humano é querer ter resultados diferentes fazendo tudo sempre igual. Então a nossa vida só se transforma se a gente fizer mudanças de dentro para fora. E mudar as nossas atitudes. Aí a vida muda. E é isso. Quem tá falando aqui? A Daniela. Parabéns aos homens que estão aqui assistindo. Isso é para nós mesmo, homem e mulher. Exatamente, Dani. Live perfeita, obrigada. Obrigada, Ju. Carlos, valeu, obrigada pelas informações, mas tenho que sair. Depois você assiste a gravação. Então é isso, vou ficar por aqui. Amei fazer essa live com vocês. Que bom que deu certo hoje, na quinta-feira, que eu tô fazendo uma via sacra aqui, cada dia numa cidade. Mas amanhã eu tô voltando para Floripa. E vem novidades semana que vem. Alunas da Jornada Sistêmica, vai começar a nossa mentoria sistêmica. Então fiquem de olho lá que vocês vão receber mensaginha. Um beijo, ótima semana, ótimo final de semana para todos. Semana que vem tem mais live, tem mais Despertar Sistêmico aqui no Instagram. Tchau, tchau. Beijo, obrigada, queridas, por tanto carinho. Tchau, tchau.